A parábola do filho pródigo. A paz do Senhor, amados irmãos. Convido-te a meditarmos juntos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versos de 11 até 24. O texto fala da parábola do filho pródigo, que diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele consumido tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés, trazei também o bezerro, cevado e matai-o, comamos, e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a regozijar-se. Lucas 15, versos 11 até 24. Essa parábola ilustra muito bem o amor e a misericórdia de Deus para com os homens perdidos. A parábola começa a dizer que havia 2 filhos, 2 tipos de pessoas, o mais velho e o mais moço. Certo dia o filho mais moço pediu ao pai a sua herança, e decidiu partir para uma terra muito longe, onde desperdiçou tudo quanto tinha. Nesta parábola o pai representa Deus, os 2 filhos representam os 2 tipos de pessoas que existem no mundo. Um que gastam a sua herança na presença do pai, e outro que decide gastar longe da presença do pai. A herança ou os bens representa a vida que Deus concedeu a todos os homens. Identificadas as personagens, vamos procurar entender o que Jesus quis nos ensinar nessa parábola. Por intermédio das diferentes decisões tomadas pelo filho mais moço e o mais velho, podemos entender os 2 tipos de pessoas que existem aqui nesta terra. Assim como o pai foi quem deu a herança nos filhos, da mesma forma foi Deus quem nos concedeu a vida. E assim como o filho mais moço decidiu gastar a herança longe do pai, da mesma sorte, muitas pessoas neste mundo estão a gastar as suas vidas longe da presença de Deus. E assim como o filho mais velho decidiu permanecer junto do seu pai, também hoje existem ainda muitas pessoas que decidiram continuar a viver na presença de Deus. Vamos nos focar mais na atitude do filho mais moço, na atitude daqueles que decidiram viver longe de Deus. No versículo 12 de Lucas 15, diz o seguinte: o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Lucas 15 versos 12. Podemos começar a nos interrogar: por que é que o filho mais moço, do nada, sem mais nem menos, decidiu pedir a sua herança ao pai? A resposta para essa questão, encontramos no versículo seguinte,
que diz: poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Lucas 15 versos 13. Analisando os versículos 12 e 13 de Lucas 15, fica bem claro que a razão principal que levou o filho mais moço a pedir parte da sua herança, foi o viver dissolutamente distante do pai. Aqui podemos entender o porquê é que muitas pessoas não querem viver na presença de Deus, é porque essas pessoas preferem gastar as suas vidas vivendo dissolutamente nos prazeres da carne longe de Deus. Essa é a razão principal de muitos decidirem viver longe de Deus. O viver dissolutamente, viver desregradamente, viver sem regra nenhuma. E hoje, muitas pessoas de diversas faixas etárias e de diversos níveis sociais, decidiram viver assim desregradamente sem Deus. Decidiram ser livres e donos dos seus próprios narizes. Se tu analisares bem, essa foi a mesma motivação do Lúcifer, diabo Satanás. Ele também desejou ser livre, desejou ser dono de si mesmo, e infelizmente terminou muito mal. Do mesmo modo terminarão todos os que decidirem viver longe de Deus. Na verdade, ninguém consegue viver sem Deus. Mesmo os ímpios, se hoje eles estão a respirar, a comer e a beber, é graças ao poder de Deus que os mantém vivos. Deus é quem sustenta todo o homem. A Bíblia Sagrada confirma isso no Salmo 136 versos 25, que diz: aquele que alimenta todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136 para 25. A Bíblia confirma que Deus alimenta e sustenta todos os seres vivos. Desde animais, plantas até ao homem, é Deus quem os alimenta e os mantém vivos. Sendo assim, as pessoas que arbitrariamente decidiram viver dissolutamente longe da presença de Deus, elas mesmo assim são alimentadas e sustentadas por Deus. Tanto os que decidiram viver longe de Deus como os que decidiram viver perto, ambos são alimentados e sustentados por Deus. Só que existe uma diferença entre esses dois grupos. Os que vivem na presença de Deus recebem a bênção de Deus, e os que insistem em viver longe da presença de Deus, certamente a maldição os seguirá. Tal como vimos o que aconteceu com o filho mais moço. No versículo 14 diz: e, havendo ele consumido tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Lucas 15 verso 14. Depois de tantos anos a viver dissolutamente no pecado, sem regra e sem Deus, não tem como essa pessoa ser abençoada. Vê, o filho mais moço consumiu tudo e começou a passar necessidades. Semelhantemente, muitos hoje já consumiram uma boa parte das suas vidas vivendo dissolutamente no pecado, e já começaram a passar necessidades. Porque é impossível Deus abençoar ou estar a favor de alguém que decidiu viver no pecado. O pecado atrai a maldição sobre as nossas vidas. Por mais que alguém seja bem-sucedido financeiramente e vive longe de Deus, a maldição certamente o seguirá. As enfermidades, as frustrações, os problemas, as tribulações e os tormentos dos espíritos malignos seguirão essa pessoa. Existem pessoas que têm uma vida social estável, mas não são felizes e não gozam de uma paz de espírito. Procuram a felicidade no álcool, no sexo, nas drogas, no cigarro, nas diversões e noutros vícios, mas não encontram. Eles procuram algo que não se encontra nos bens materiais. A felicidade da alma só Deus pode nos conceder. O vazio que muitos
espírito sentem na alma só será preenchido quando receberem Jesus nos seus corações. Nada vai preencher esse vazio, por mais que tentarem não conseguirão. Longe de Deus ninguém será feliz. Existem até pessoas que não conseguem dormir devido às perturbações da alma, têm tudo mas não são felizes, vivem perturbados. E essa perturbação é fruto de uma vida vivida desregradamente longe de Deus, é fruto do pecado, por decidirem viver dissolutamente longe de Deus. Eles continuarão assim, até que um dia decidirem não mais viverem longe de Deus. Porque, irmãos, eu testemunho, andar na presença de Deus é uma coisa maravilhosa. É uma felicidade e alegria que não provém de nada físico, mas sim do próprio Deus. Eu digo que, o que os homens estão a procurar, está em Deus. Mas eles não querem ir a Deus, preferem viver longe dele no pecado. Assim como o filho mais moço começou a passar necessidades, esses também padecerão muitas tribulações nas suas vidas, viverão numa insegurança infernal, os seus lares será um autêntico inferno, não haverá paz de espírito, porque essas coisas provêm de Deus, e Deus concede exclusivamente para aqueles que decidirem viver na sua presença. Depois de tantos anos a viver dissolutamente no mundo do pecado, finalmente o filho mais moço decidiu voltar para o seu pai. Os versos 17 a 19 diz o seguinte: Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Lucas 15 versos 17 até 19. Caindo em si, ou seja, olhando para o estado deplorável em que se encontrava, ele decidiu não mais continuar do mesmo jeito. Talvez você tenha levado uma vida de amargura por viveres longe de Deus. O que Deus espera de ti é que caias em si mesmo, que decidas não mais continuar do mesmo jeito e voltes para os braços de Jesus Cristo, que está a chamar todos os que estão oprimidos por viverem longe de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11 versos 28. Viver longe de Deus causa cansaço e depressão, mas Jesus quer te aliviar desses males. Ele quer te conceder uma vida em abundância repleta de gozo espiritual. Ele espera que você caia em si mesmo, e tomes a decisão de não mais continuares a ser um ímpio pecador que vive dissolutamente longe de Deus no mundo do pecado, que decidas de agora em diante viver perto do Pai. Vamos continuar a analisar a atitude do filho mais moço, depois de cair em si. Os versos 20 e 21 narram o seguinte: Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15 versos 20 até 21. O filho mais moço levantou-se e decidiu ir ao encontro do seu pai. A Bíblia diz que, estando ele ainda longe, o pai o avistou, e encheu-se de compaixão, correu ao encontro dele, lhe abraçou e lhe beijou. Isso nos mostra que Deus deseja tanto que os ímpios decidam voltar para ele. Eu imagino Deus a olhar para a vida daqueles que estão distantes da sua presença, e diariamente o Pai não se cansa de lhes falar no íntimo dos seus corações: Filho, filha, até quando vais continuar a viver longe da minha presença? Até quando
quando vais insistir em levar uma vida dissoluta de iniquidade? Não vês que essa vida está a te destruir? Não vês que longe da minha presença tu só vais atrair coisas ruins para a tua vida? Eu imagino Deus de braços abertos a chamar todos os que estão longe dele. Mas para Deus ir ao teu encontro, precisas cair em si e decidires ir ao encontro dele. Dá o primeiro passo, e verás que o Pai virá com tudo. Quando o filho mais moço se encontrou com o pai, ele disse algo. No versículo 21, disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15 versos 21. Essa atitude do filho mais moço eu chamo de conversão. A conversão é isso, é ir na presença de Deus em oração e confessar que tens vivido toda a tua vida dissolutamente no pecado longe dele, e que não queres mais continuar assim, que queres mudar de vida. Isso eu chamo de conversão. Muitas pessoas estão a frequentar as igrejas mas nunca se converteram de verdade. Elas nunca foram na presença de Deus em oração e confessaram as suas vidas dissolutas de pecado. E como nunca confessaram, então Jesus também nunca entrou nos seus corações. Jesus só entra no coração daquele que se arrepender da vida ímpia de pecado. Você tem que lembrar o estilo de vida mundana que vivias no passado. Os pecados que cometeste, tens que lembrar e confessar tudo. Uns quando eram ímpios tiraram gravidez, outros violentaram, outros praticaram o ocultismo e muitos outros males. Tudo tem que ser confessado na presença do Pai. E isso tem que te entristecer, o teu coração tem que ficar triste por desperdiçares tanto tempo longe de Deus, longe da sua presença, e essa tristeza que expressar o teu coração tem que gerar lágrimas, tem que haver choro e gemidos profundos por vivermos impiamente e dissolutamente longe de Deus. E todos os que agirem dessa forma, serão acolhidos por Deus, serão transformados tal como aconteceu a seguir com o filho mais moço nos versos 22 a 24, que diz: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro, cevado e matai-o, comamos, e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado. E começaram a regozijar-se. Lucas 15 versos 22 até 24. Por causa do arrependimento que o filho expressou na presença do pai, ele foi transformado na hora. O pai mandou vestir-lhe uma nova roupa. As vestes na Bíblia relacionam-se com as obras de justiça, ou seja, todos os que tomarem a mesma atitude de arrependimento serão trajados com vestes novas, deixarão as obras pertencentes aos filhos do diabo, e passarão a praticar as obras de justiça, serão santos. Isso me leva a afirmar que, os que estão nas igrejas e continuam a praticar as obras de injustiça, na verdade nunca se arrependeram genuinamente. Porque se verdadeiramente houvesse um arrependimento, seriam trajados com vestes santas tal como o filho mais moço foi. O pai não parou nas vestes, mandou-lhe por um anel no dedo. O anel na Bíblia está relacionado com a autoridade espiritual. Todo aquele que se arrepender da vida ímpia de pecado e receber novas vestes espirituais, essa pessoa receberá também autoridade sobre as forças do mal. Toda a pessoa que se arrepender e receber Jesus, receberá autoridade sobre toda a força maligna. O diabo e seus demônios oprimem as pessoas que estão longe da presença de Deus. Mas quando essas pessoas
pessoas se arrependeram e recebem Jesus, elas recebem uma autoridade sobre esses espíritos malignos. Ou seja, o diabo e seus demônios não mais terão poder sobre a vida dessa pessoa. As maldições, as enfermidades e outros males que lhe assolavam por viver longe de Deus, não mais prevalecerão contra essa pessoa, porque na cruz Jesus levou todos os nossos pecados, maldições, enfermidades e tudo que nos oprimiu. Ele levou e esmagou na cruz para que vivamos livres de todo o mal. Essa é a autoridade que recebemos quando nos arrependemos de verdade. Demônios fugirão, enfermidades fugirão, maldições fugirão porque agora nos reconciliamos com o Pai. E a seguir o Pai mandou calçar-lhe alparcas nos pés, ou seja, sandálias. Os calçados na Bíblia estão relacionados com a proclamação do Evangelho. Se tu notares, o ímpio sente vergonha de falar do Evangelho de Jesus. Nas suas conversas é proibido falar de Jesus. Por que é que ele sente vergonha? Porque ainda não se arrependeu, nem lhe foi vestido as vestes de justiça, muito menos calçados os pés com alparcas. A proclamação do Evangelho é tarefa reservada exclusivamente para os filhos de Deus, para aqueles que receberam Jesus e vivem na obediência da sua palavra. A esses é que lhes foram calçados as alparcas nos pés e eles não se envergonham de anunciar a palavra de Deus, porque sabem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Os ímpios pecadores continuarão descalços. Para terminar, o pai, depois de lhe vestir por o anel e calçar o filho, disse algo no final do versículo 24. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado. E começaram a regozijar-se. Lucas 15 verso 24. Como é que Deus chama a todos aqueles que estão a viver longe da sua presença? De acordo com esse versículo, Deus lhes chama de mortos e perdidos. Morte e perdição eterna é o que está reservado para todos os que continuam a viver impiamente na desobediência da palavra de Deus. Hoje Deus continua de braços abertos chamando todos os ímpios rebeldes para se arrependerem. Mas se essas pessoas não se arrependerem enquanto estiverem em vida e morrerem assim, o que vão herdar é a morte e perdição eterna. Serão condenadas ao inferno onde sofrerão eternamente porque desprezaram o tempo da misericórdia e da graça do nosso Deus. Houve uma fase na minha vida que também vivi dissolutamente no pecado, mas pela graça e misericórdia infinita do Deus Altíssimo, Ele me atraiu à sua presença, e me arrependi, e fui restaurado com novas vestes, com anel e com alparcas nos pés. Tomei essa decisão porque um dia caio em mim, e decidi não mais continuar a viver longe daquele que me ama tanto. Longe de Deus estava num estado de morte e perdição eterna. Agora que voltei arrependido para os braços do Pai, o meu estado mudo, passei da morte para a vida, estava perdido mas fui achado. Ser salvo é muito simples, basta tomarmos a mesma decisão que o filho mais moço tomou, isto é, de não mais continuarmos a viver dissolutamente longe do Pai. Se tomares essa decisão, o Pai virá ao teu encontro, te abraçará e te dará um beijo carinhoso, as tuas vestes serão restauradas, terás autoridade sobre o reino das trevas e receberás também a alparca nos teus pés. Essa é a parábola do filho pródigo. Espero que a mesma seja uma bênção para a tua vida. Espero que continues a ser como o filho mais velho que decidiu continuar a gastar a sua vida na presença do Pai, para a glória de Deus e para a sua própria salvação.
salvação. Amém. Deus te abençoa muito. Amém e glórias a Jesus Cristo.